Olá, galerinha, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. E neste momento nós estaremos começando aí uma nova etapa do nosso ciclo pedagógico, que é justamente a nossa segunda unidade, né? O tempo está passando bastante rápido. E na segunda unidade nós vamos abordar aí inicialmente um conteúdo bem dinâmico e que faz parte do dia a dia de vocês. E esse conteúdo é justamente aí a abordagem sobre a comunicação na integração territorial, ok? E quando a gente fala de integração no território brasileiro, é mais do que óbvio que nós vamos estar falando sobre os meios de comunicação. Desde quando o território brasileiro ele passa a ser colonizado até os dias atuais. Porque antes desse processo de colonização, não havia uma necessidade de instrumentos tecnológicos para se fazer o processo de comunicação, de integração, justamente porque os povos viviam em comunidades muito próximas e as suas necessidades eram atendidas também com essa mesma proximidade. E aí nós vamos perceber que os meios de comunicação, as telecomunicações, elas vão passar aí por um processo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento nos meios das telecomunicações vai permitir o aumento aí dos fluxos de informação e vai também dinamizar as relações interterritoriais. Nós podemos argumentar que antes dessa revolução das telecomunicações, nós não tínhamos tantas habilidades no processo de se comunicar no sentido a longa distância, justamente porque nós não tínhamos essas ferramentas, né? Com o passar do tempo, essas ferramentas foram surgindo. E as inovações tecnológicas, elas vão trazer aí alguns benefícios, né, entre tantos, que é justamente o aumento aí do acesso às informações, né, e essa dinâmica nas relações entre os territórios nas diversas partes aí do mundo. Nós vamos perceber também que esses meios de comunicação ele tem ocupado o tempo das pessoas, ele vai assumir um status de prioridade, né? A gente vê hoje o nosso trabalho sendo feito de forma home office, nós temos aí as salas de entretenimentos, nós temos as salas de interação via áudio, via voz, né? Enfim. Então, nós vamos perceber que essa prioridade hoje com o meio de comunicação ela é muito interessante, né? Porém, nós vamos perceber que ela vai também fazer parte das organizações das atividades econômicas, políticas, culturais e recreativas, né? E ela vai depender também de informações variadas. Hoje nós vamos encontrar aí, vinculado aos meios de comunicação, informações voltada para a área de segurança, saúde, estética, né, lazer, esporte, enfim, tem para todo gosto, ok? E também tem a questão do entretenimento. Hoje nós temos, a gente tem vários aplicativos, como a Netflix, nós temos o Amazon, né, que faz parte aí do nosso dia a dia, no sentido de entreter e ocupar-nos em relação ao tempo ósseo que nós temos, ok? É válido lembrar que, apesar de termos toda essa tecnologia a nosso favor, é necessário que nós saibamos escolher um conteúdo adequado para tomar esse tempo que nós consideramos como vago, ok? E aí nós vamos perceber também que, além de conquistar e integrar o espaço nacional, essa integração, essa ocupação não foi nada fácil, né? Não tem sido nada fácil. Muito pelo contrário, sempre foi um grande desafio. Tá? E aí a gente vai ver que no período colonial brasileiro, os comunicados eram considerados urgentes, porém levavam semanas para chegar ao seu destino, né? Destinos que eram considerados mais longínquos. Porém, nós vamos perceber que os assuntos que eram tratados
né, nesses comunicados eram tudo que vinha considerado dominante no continente europeu. Ou seja, um novo modelo civilizatório estava sendo empregado em nosso território. Tá? Nós vamos perceber também que era feito por meio de cartas e jornais, e essas cartas e jornais chegavam aqui no Brasil através das embarcações, né, enviados aí por meio dos navios. Na atualidade, os meios de comunicação, eles vão se caracterizar pela grande diversidade, né? Hoje nós temos o computador, o tablet, o iPad, o telefone, o notebook, o computador de mesa. A gente tem aí vários meios de nós podermos nos conectar. E nós vamos ver também que, além dessa diversidade, a rapidez, né? As informações são tão rápidas, a transmissão é tão rápida que em fração de segundos o mundo pode estar em contato aí com uma informação que surgiu em áreas tão remotas, né? Como, por exemplo, mesmo este final de semana teve aí a erupção do Krakatoa na Indonésia e em fração de segundo o mundo estava tendo conhecimento de que esse vulcão tão temeroso tinha entrado em erupção, né? Tinha alcançado aí 15 quilômetros de atmosfera com suas cinzas e seus gases, enfim. Em outros tempos, né, na era colonial, nós não teríamos acesso a essa informação com tanta rapidez. Hoje nós temos, não só isso, mas outras informações também. Nós vamos perceber que a maioria dos jornais impressos vai ter circulação diária. Os correios, eles contatam com o transporte aéreo, né? Contatam as regiões através do uso do transporte aéreo. As telecomunicações, a internet, eles vão vincular notícias aí em tempo real. Foi o que eu acabei de falar sobre o acontecimento que teve na Indonésia. Aconteceu lá na Indonésia, no instante já estava chegando aqui para nós. E os meios de comunicação, eles vão se classificar, né? Eles vão ser classificados como escritos, que são jornais e revistas, sonoros, que são telefones e rádio, audiovisuais, que são televisão e cinema, multimídia e hipermídia, que são internet, TV digital, CD, DVD e o Blu-ray, ok? Então, tudo isso que eu falei até aqui é justamente aí a evolução das telecomunicações, né? Trazendo aí um fluxo enorme de informação e dinamizando também as relações aí em todas as partes do mundo. Nós vamos perceber que com o desenvolvimento das telecomunicações, a difusão de informação vai ganhar uma dinâmica completamente nova, no sentido de a distância e o tempo, né? Que praticamente isso desapareceu. Hoje, com as ferramentas que nós temos, praticamente distância não existe, né? Em comparação a outros períodos anteriores, como na era, né, da colonização, que se utilizavam embarcações extremamente lentas e isso levava muito tempo, para hoje isso aí está praticamente sintetizado, né? E também a distância custo, né? Que a cada tempo se torna bem menor em relação aí a tempos remotos. Então, duas coisas foram percebidas aí com essa evolução, a distância tempo e a distância custo, tá? Surgiu um novo conceito de espaço, tá? O espaço agora, no sentido do tempo e do custo, ele vai ser chamado de ciberespaço, onde se desenvolve uma interação cada vez maior entre pessoas, empresas, organizações de todo o mundo, né? Então, nós vamos perceber que dentro desse novo processo, nós vamos encontrar aí o termo de espaço, o conceito de espaço sendo alterado para o termo ciberespaço. E esse ciberespaço é justamente o uso aí da tecnologia nesse processo interativo entre pessoas, empresas, organizações de todo o mundo.
No Brasil, por exemplo, nós temos várias multinacionais, né, de várias áreas. E essas multinacionais normalmente são implantadas aqui pelos países desenvolvidos. E os grandes gestores, né, os diretores dessas empresas, não se deslocam de seus países matrizes para aonde estão suas filiais. Tudo é comandado por meio de e-mail, de videoconferência, né, por o uso da tecnologia na comodidade dos serviços, tá? E isso é permitido por causa aí dessa mudança de conceito aí do espaço. O serviço telefônico fixo é aquele que vai apresentar o maior número de clientes, né? Alcançando aí os 3,7 milhões. E aqui eu vou trazendo um gráfico para a gente fazer uma análise, né? Nós temos aí, ó, aqui é o número em milhares, né, em relação à população, e aqui são os tipos de serviços, né? Banda larga, serviço de TV por subscrição, serviço telefônico fixo, né, com acesso direto. E perceba aí, ó, que todos esses serviços, tá? Eles cresceram bastante, né, ao longo aí do tempo e no que diz respeito à aquisição da população. Além também, antes, né, do acesso à telefonia, que é um dos mais utilizados hoje a gente perde um pouco a configuração do telefone fixo e passa a utilizar mais o telefone móvel, né, por conta da comodidade e por conta da nossa dinâmica do dia a dia. Mas antes do uso do telefone, nós tínhamos os jornais e as revistas impressas, né? E nós tínhamos também o uso dos serviços dos correios. Então, os jornais e as revistas impressas, ela ocupou um papel de destaque nos rumos aí da política brasileira, né? Participou dos processos de integração nacional e de formação de opiniões. Na verdade, até hoje, quem assiste jornal conhece aí o poder que isso exerce na formação das nossas opiniões. Ele vai atuar livremente em vários momentos, né? Porém, houve uma época que aqui no Brasil os jornais eles sofreram uma censura, tá? Por parte de quem, professora? Por parte do governo. Principalmente no período que ficou conhecido como a ditadura militar. Ou seja, tudo que ia ser descrito nos jornais precisava ser passado por uma revisão do governo, né? Ou seja, nada poderia ser dito nos jornais contra o governo. Se fosse dito, as censuras aconteceriam, né? As retaliações aconteceriam, enfim. Segundo a Associação Nacional dos Jornais, né, a ANJ, em 2013, o Brasil contava com 722 jornais diários, com circulação aí de aproximadamente 8,5 milhões de exemplares por edição, tá? E com a produção dos jornais impressos, né, ele vai diminuir aí a cada ano por conta do acesso à informação digital, que vai favorecer aí os usuários por vários fatores, como, por exemplo, a praticidade, a rapidez e a pesquisa seletiva de dados, tá? Então, o jornal impresso ele vai perder um pouco o seu espaço por conta do jornal digital aí, que vai ser utilizado pelos usuários por conta dos elementos característicos que eu acabei de citar, né? Praticidade, rapidez, tá? E por conta da pesquisa. Nós vamos perceber também que as revistas sofreram os mesmos problemas, tá? Elas eram muito semelhantes aos livros. Com o tempo foram inseridos aí imagens, anúncios coloridos, né? E ela ganhou espaço e se diferenciou aí do gênero editorial, tá? Hoje, no Brasil, a gente vê uma grande variedade de revistas que são direcionadas aí a várias faixas etárias, tá? Com diversos tipos de publicações. Nós vamos encontrar revistas com divulgação de informações científicas, políticas, educativas, religiosas, recreativas, tá? Só que ela também vai perder o seu espaço impresso e por conta aí da disponibilização do conteúdo na internet, né? Ou seja, o acesso digital é mais cômodo,
né? E nesse período em que nós falamos tanto de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, o uso digital é necessário para que a gente venha aí evitar a destruição das nossas florestas na produção aí do papel, tá? Então, essa disponibilização do conteúdo no digital é muito interessante por conta da demanda em relação ao meio ambiente também que nós estamos vivendo. Os Correios também teve o seu papel importante e tem até hoje, tá? Em 2013, que é o ano que eu estou me referindo, os Correios celebrou aí 350 anos, tá? E de acordo aí com os registros da instituição, em 1663, o governo português criou o cargo de auxiliar de Correio Mor do Rio de Janeiro, a fim de possibilitar a comunicação entre a colônia e a metrópole, tá? A correspondência interna só foi autorizada em 1808. Após a independência, em 1822, o Serviço Postal Brasileiro avançou de forma significativa. Nós fomos a segunda nação a emitir selos, tá? Antes, só existia na Inglaterra. E a partir de 1840, houve a primeira série aí de selos postais que foram produzidas no Brasil, que ficou conhecida aí como Olho de Boi, e foi lançada no dia 1º de agosto de 1843, tá? Então, olha que privilégio para nós. Tem uma história muito bonita aí dos Correios, né, que nós estamos aprendendo agora. Vimos que fomos a segunda nação a produzir selos. Antes só era produzido na Inglaterra, tá? A década do ano de 1840 vai ser muito importante para nós. Vamos produzir aí a primeira série de selos postais, que ficou conhecida como Olho de Boi, em 1º de agosto de 1843. E a partir de 1852, as comunicações começaram a ser enviadas via telégrafo. O aparelho também era utilizado para fins governamentais, ligando aí o Rio de Janeiro à Petrópole, que era justamente os locais das sedes do governo, tá? Que na época era chamado de residências oficiais da família imperial. Quando o Brasil se envolveu aí na Guerra do Paraguai, esse serviço foi oferecido aí a outras localidades. Aí, aos poucos, a telegrafia foi integrando o país. Aí, em 1875, o Brasil foi conectado à Europa via cabo. E, em 1877, aderiu aí à Convenção Internacional de Telégrafo. Os Correios também, além de coletar e entregar objetos, eles ofereciam, né, acho que hoje ainda oferecem, outras conveniências, como, por exemplo, o Banco Postal e o Exporta Fácil. Até hoje existe, né? Existe principalmente nas cidades menores, os bancos postais aí utilizando o espaço dos Correios, tá? E o que os bancos postais fazem? Ele atende a população que são desprovidas do acesso aos serviços bancários. Essa iniciativa vai promover aí a inclusão social e também digital de qualquer forma, né? Porque vai auxiliar as pessoas que vivem distante aí dos grandes centros urbanos do país. O Exporta Fácil é um serviço que vai simplificar o processo de exportação de produtos brasileiros por parte dos pequenos empreendedores. E os Correios também, eles incentivam, né, por meio de patrocínio, aí, eventos e projetos esportivos e culturais, tá? E também sociais. E aí a gente vai falar da telefonia, como eu estava iniciando anteriormente a essa fala, né? A telefonia é um dos primeiros itens a ser utilizado das telecomunicações, né? E as telecomunicações, como eu já falei, ela vai vir para integrar pessoas e lugares que estão separados aí por conta da distância geográfica, tá? Nós vamos encontrar aí a telefonia, o rádio, a televisão, a internet, que vão compor aí no nosso dia a dia temas que fazem parte da telecomunicação. E como eu estava falando aí da telefonia, é válido lembrar que a partir da década de 1960
ela tinha o objetivo aí de integrar o território nacional. Portanto, o governo brasileiro ele vai adotar medidas para o fortalecimento do sistema de telecomunicações, tá? E criaram-se duas empresas. A Embratel, né, que é conhecida como Empresa Brasileira de Telecomunicações, e essa empresa tinha por objetivo administrar o setor de telefonia de longa distância e o sinal de televisão. E a Telebrás, conhecida como Telecomunicações Brasileiras, responsável pelo controle de todas as empresas que atuavam nos estados. Então, as duas atuavam dentro do mesmo setor, porém com obrigações distintas. Então, era necessário, a partir da década de 60, adequar a realidade brasileira ao dos países desenvolvidos, né? Porque se percebia que já havia grandes avanços tecnológicos, porém, nós vivíamos aquém desses avanços tecnológicos, principalmente na área de telefonia e no sistema televisivo. O Brasil ele não acompanhou o progresso, né, que foi ocorrido aí na década de 70 e na década de 80, tá? Havia uma grande lista de espera para a aquisição de telefone fixo. Essa situação vai gerar um mercado paralelo de compra, de venda e de locação de linhas telefônicas, né, que são as empresas privadas. E nesse contexto, né, vão surgir muitas empresas que vão administrar as linhas e seus clientes. Um trabalho que é muito semelhante ao que é realizado aí por muitas imobiliárias. Aí se instalou a crise na telefonia. Isso vai se estender até a década de 90, né, o ano de 1990, quando o governo, então, vendo essa crise bem pertinente, né, bem incisiva na telefonia, e ele vai decidir privatizar a Telebrás, tá? O objetivo era favorecer a competitividade entre as empresas atuantes aí no setor, né? Essas empresas paralelas que surgiram aí no setor. Aí, dentro desse processo de privatização, no ano de 1997, criaram aí a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Essa agência tem por objetivo fiscalizar os serviços de telecomunicação em todo o país. E as empresas que exploravam o negócio de compra, de venda, de aluguel de telefones fixos, obtendo aí seus grandes lucros, fecharam as portas e passaram a exercer outras atividades. Um ano depois, a gente vai perceber que as empresas estatais foram privatizadas, ou seja, né, foram transferidas para o controle da iniciativa privada, né? Então, o governo ele vai perder aí, de certa forma, um controle direto aí nas telecomunicações voltada para a TV e para a telefonia, tá? A gente vai perceber que o resultado das privatizações até 1999 é que o número de telefones fixos instalados aumentou 37% e o telefone público ele vai aumentar 35%, né? A gente vai perceber que o ritmo de crescimento nos anos seguintes ele se sustentou, tá? Atualmente, o acesso ao telefone móvel ele vai produzir aí uma mudança na rotina dos brasileiros. A gente usa hoje o telefone móvel praticamente para tudo, tá? Para acessar aplicativos de banco, de entretenimento, para comunicação, enfim. E aí a gente vai perceber que as privatizações, ela vai trazer aí ao setor de telecomunicações, principalmente ao segmento de telefonia móvel, o desenvolvimento de uma maneira muito acelerada, né? Hoje todo mundo tem um acesso a um aparelho de telefone móvel, né? Uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas que exercem a comunicação de integração, sim. Nós vamos perceber que multiplica-se as empresas prestadoras de serviço e a maioria da população brasileira ela vai passar a ter o acesso a variados aparelhos, né, e benefícios e começa a se adaptar aí às suas necessidades, aos custos que são disponíveis aí no mercado, né? Enfim, ou seja, a história aí da telefonia, a gente vai começar desde a atuação do governo até o seu processo de privatização ou dando
a liberdade para que as empresas estatais fossem administradas por empresas particulares, que nós vamos chamar de empresas privadas. Aí nós vamos perceber um pouquinho aqui, ó, a distribuição espacial das redes de telecomunicação. Falar um pouquinho de Portugal. Por que de Portugal, professora? Porque é justamente Portugal o país que nos colonizou, né, junto com a Espanha. Mas Portugal é justamente aquele que deixa aí as maiores heranças, né? E em Portugal tem havido progressos significativos na criação de infraestruturas e no alargamento das redes de telecomunicação, na capacidade de acesso e de utilização das redes, né? E aí a gente vai perceber a evolução do acesso das famílias às TICs, né? Tem vindo a aumentar também de um modo muito geral ao longo dos anos. E nós vamos perceber aqui no gráfico, ó. Nesse gráfico aqui a gente percebe o amarelo representando o computador, a internet representando a laranja e o verde representando aí a banda larga, né? E aí na configuração dos anos de 2008 até 2012, a gente percebe aí um acréscimo muito grande ao uso do computador e de todas as outras áreas, né? A internet e a banda larga também praticamente aí nivelado. Perceba que em 2008, o gráfico demonstra aí que a internet no sentido banda larga, ela já não era usada por muitos, né? Ou seja, o acesso a essas redes de comunicação não era tanto como no ano de 2012. Imagine hoje, no ano de 2020, né? A criança já nasce com o celular nas mãos, utilizando a tecnologia, ok? Vamos lá. Nós vamos perceber também que além da telefonia, nós vamos ter também aí o rádio, né? Fazendo aí a sua função no processo de comunicação, tá? Então, o rádio, a televisão, ela também vai integrar o território brasileiro. Hoje a gente não tem muito hábito de ouvir rádio, né? Mas eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, lá pelos meus 10 anos, 11 anos, 12 anos, o acesso à televisão era muito limitado, tá? Muito limitado. Então, o rádio era o nosso meio de entretenimento, o nosso meio de comunicação. Vocês acreditam que até novela a gente escutava pelo rádio, né? As novelas, na minha época de adolescente, praticamente as séries que vocês têm acesso hoje, né? E nós escutávamos tudo pelo rádio. Pergunte para os pais de vocês, para os tios, para as avós, né? Como era esse período. A gente ficava aguardando o horário para colar o ouvido ali no radinho de pilha, tá? Rádio de pilha, para ouvir todas essas informações, né, que eu citei anteriormente. O rádio, aqui no Brasil, ele vai ter a sua primeira transmissão no ano de 1922. Não é um ano tão distante assim, né? É um ano próximo aí à nossa realidade. E no início, as emissoras eram como clubes, né? A programação era bem fundamentalmente voltada para a cultura. E à medida aí que a novidade se espalhou pelo país, os rádios também assumiram aí características comerciais. Então, no início, falava muito de cultura. E depois que a novidade se espalha, que as pessoas começam a aderir, né? Ela vai passar aí a ter um acesso no sentido de informar algo voltado para as ações comerciais. A programação vai se tornar mais elaborada, vai ter transmissão ao vivo, né, de programas de auditório, que vai atrair muitos ouvintes. O rádio ele vai constituir um excelente meio de comunicação, isso porque ele atingia aí as maiores áreas aí do país. Aí, em 1935, em 22 de julho, durante a ditadura do Getúlio Vargas, foi criado um programa que até hoje tem, né? Que é A Voz do Brasil. O objetivo desse programa era justamente informativo, institucional e oficial do governo brasileiro. Então,
Tudo que era falado, e até hoje, tudo que era falado aí nesse programa tinha por objetivo exaltar, né, apresentar aí o trabalho do governo. Esse programa existe até hoje, procure lá nas rádios aí, tanto FM quanto AM, que vocês vão encontrar, né? Porém, num formato mais moderno. Ele vai ao ar nos dias úteis, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nas emissoras abertas, a partir das 19 horas no horário de Brasília, né? Cuidado por causa dos fusos. E se você nunca ouviu, tire um momento para você ouvir, para você parar um pouco e falar assim, nossa, como os nossos pais, eles ouviam as notícias, né? Diferente do que eu ouço hoje, diferente do acesso que eu tenho hoje. E aí, considerado aí por muitas pessoas, né, como um companheiro de todas as horas, o rádio, nessa época, era como a televisão de hoje. Ele transmitia informações sobre vários assuntos, né, e de vários pontos do país, promovendo a integração, prestação de serviço de utilidade pública, informando, divertindo todas as camadas sociais, abrangendo aí a diversidade cultural, econômica e a etária aí da população brasileira. Então, desde a criança até o idoso, os programas de rádio aí vai abarcar. E mesmo com a ascensão aí do meio televisivo, o rádio ele resiste aí como um importante veículo de comunicação. As emissoras agora passam a operar a frequência modulada, que é o que nós chamamos de FM, né? E vai alcançar aí em menor instância, porém vai ter a melhor qualidade do som. Ou, né, amplitude modulada, que é o AM, vai atingir distâncias maiores, porém vai alcançar aí um espaço, vai atingir distâncias maiores, porém a qualidade vai ser inferior à frequência modulada. Os grandes grupos de comunicação operam aí sistemas de rádio que vai se expandir aí por todo o Brasil, tá? Na era da informática é possível a gente acompanhar aí programação de inúmeras emissoras também pela internet. Veja aí a evolução, né? A gente sai do radinho de pilha, a gente vai para a frequência FM, tá? Além da amplitude modulada, a gente agora tem o acesso ao rádio na internet, né? Eu posso estar muito bem acessando o computador, os programas do computador, a própria internet, ouvindo uma musiquinha, né? No rádio ali, e ao mesmo tempo ouvindo também uma notícia. A televisão, no Brasil, ela vai ao ar no ano de 1950. A princípio, as imagens eram exibidas a preto e branco, né? Não tinha efeitos especiais, né? Produzido aí pelo computador, nem os programas eram ao vivo. Não havia profissionais tão qualificados da área. Os improvisos e adaptações eram muito comuns aí na década de 1950, tá? Com o passar do tempo, a televisão vai se desenvolver aí de forma exorbitante. Os programas agora vão ganhar um processo de ampliação, né? Vão despontar aí vários grupos empresariais que vão atuar aí nessas redes de comunicação, tá? Além da TV aberta, a gente agora vai ter a TV a cabo, que é chamada também de canais pagos. A TV aberta, ela é desde a década de 1990 e vão estar disponíveis também vários canais pagos aí com programação direcionadas a públicos segmentados, ok? A mudança recente no mercado televisivo é a implantação da TV digital, que opera no Brasil desde 2 de dezembro de 2007, né? E está sendo estabelecida aí de forma gradativa em todo o território. Entre as vantagens da TV digital, nós vamos encontrar aí a relação do sistema analógico, em relação ao sistema analógico, né? A qualidade é muito superior de som e de imagem aí em relação à transmissão dos programas, né? Na minha época, na idade de vocês, a gente tinha que ficar rodando lá um bambu com uma antena em cima para encontrar um sinal para assistir um programa. E tinha dia que esse sinal a gente nem achava, né? Enfim, hoje não. Hoje você não precisa mais passar por esses vexames, tá? Nós vamos encontrar aí
a interação, né, durante a programação, participando de enquetes, a gente pode ler as sinopses de filmes, a legenda, enfim, tudo isso foi uma evolução que aconteceu de forma assim, muito significativa aí para a população. A televisão ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Ela é uma formadora de opinião, né? Inclusive, ela é muito conhecida como o quarto poder. Tá? Ela vai interagir com o nosso raciocínio, ela vai inserir novas informações e ela vai, sim, às vezes, modular a minha linha de pensamento, tornando, assim, oscilante aquilo que eu creio por conta daquilo que eu vou receber por meio dela. A internet, né? Ela vai chegar no Brasil aí na década de 90 também, sob a administração do Ministério da Ciência e da Tecnologia, e o objetivo da chegada da internet é para atender às necessidades das instituições de ensino. 5 anos depois, né, em 1995, o Ministério das Comunicações vai tornar aí a internet um serviço público. Então, a princípio, ela vai chegar ao Brasil apenas para ser usado no âmbito educacional, né? E aí, 5 anos depois, o Ministério das Comunicações vai permitir que essa internet ela alcance aí toda a sociedade aí, como um serviço público. A ferramenta vai acelerar o processo de comunicação, né? Muito mais rápido do que o telefone, do que o rádio, né? Do que a TV. E vai proporcionar aí um estabelecimento de redes de relacionamento, a implantação do correio eletrônico, que são os e-mails, né, o acesso a dados divulgados pela imprensa, por meio dos jornais eletrônicos, das revistas eletrônicas, das enciclopédias eletrônicas, de sites, de blogs, né? Enfim, hoje nós temos praticamente tudo. Tem gente que usa o Google até para ser médico, né? Sente uma dor no pé, vai lá e pesquisa no Google, né? Tem gente que lê a bula do remédio pelo Google, tem gente que pesquisa tantas coisas pela internet e várias coisas, às vezes, são bem-sucedidas. Tem um filme que nós vamos analisar, não vou passar agora, é claro, senão vocês assistem e depois a gente não tem como fazer a nossa discussão sobre ele, mas eu vou passar esse filme para vocês, que vai trazer também sobre os perigos da internet. A internet ela é extremamente promissora, ela é interessante, né? Ela faz parte da nossa construção social, do nosso processo integratório, mas ela também tem o seu lado perigoso. E é necessário que saibamos, né, desse lado negro, do uso desses meios de comunicação, para que nós não venhamos cair nas ciladas que estão diante de nós. Então, nós vamos perceber aí que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, o PNAD, que foi realizado aí pelo IBGE em 2011, vai indicar que o número de pessoas com acesso à internet no Brasil dobrou entre o ano de 2005 e 2011, com certeza, né? A população passou a ter acesso à internet aí de forma móvel, né, com a banda larga, que você vai acessar em qualquer lugar. No ano inicial, que foi a década de 90, né, ano de 1995, era apenas aí 21% aí da população, tá? Com 10 anos de idade ou mais utilizando essa rede mundial de computadores, tá? E aí quando chega em 2011, o percentual vai para 46,5%, então dobrou praticamente. 2013, vai haver um estudo aí realizado pela CETIC, né? E a CETIC ela vai mostrar que a quantidade de internautas brasileiras continua aumentando, vai para 51% da população. E atualmente sabe-se que o público com maior número de acesso à internet do país está concentrado aí na faixa etária de 10 a 19 anos, né? E a predominância é feminina. São as mulheres que acessam mais a internet. E aí, por meio de outra análise específica, para as unidades federativas nacionais, vai se constatar também a disparidade entre os termos de acesso à internet. Tá? Um exemplo disso é os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina
e o Distrito Federal, que vai ter o índice aí superior a 50%. Já vamos encontrar aí o Maranhão, Piauí, Pará, que vai ter aí uma média inferior a 20%. Isso se idealiza por conta aí do desenvolvimento de cada região. A gente vai ver que o uso à internet vai estar concentrado nas regiões que têm aí um domínio industrial, um domínio tecnológico muito maior, em comparação aí aos estados que foram citados por último, que são estados da região norte e da região nordeste. Tá? Vários projetos foram desenvolvidos pelo Ministério da Comunicação para fazer a inclusão digital. Isso é muito importante, né? Porque muitos cidadãos brasileiros não conseguiram acompanhar aí a evolução dos meios de comunicação, principalmente da internet. Ainda existe em nosso meio hoje uma geração que não tem tanta habilidade com aquilo que é oferecido pela internet. Então, vai promover-se a instalação de telecentros, né, em muitos municípios do país, vai possibilitar o acesso à internet aí às comunicações. Ao mesmo tempo, outros programas vêm sendo criados, né, por outras instituições de ensino, como universidades, que vão oferecer cursos à população carente e vai possibilitar aí a inclusão de pessoas idosas no mundo também da informação ou do mundo informatizado, né? Inclusive hoje não tem nem tanto, porque as pessoas já se adaptaram, né, em grande maioria, mas nós tínhamos aulas de informática, né? Nós tínhamos as lan houses, né, que faziam os serviços que nós não tínhamos tanta habilidade. Então, esse é o nosso primeiro conteúdo, né? A gente vai dar uma parada por aqui. Na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre o quarto poder, né? Qual o poder da mídia, abrangendo aí o quarto poder. Nós vamos falar um pouco aí sobre um filme que nós vamos assistir também. E a partir de então, eu gostaria que vocês respondessem às atividades do livro didático de vocês, que estão na página 70, 71 e a página 72, tá? Um abraço e até breve.